Bom, vamos mergulhar num sistema que descreve a jornada da alma com a precisão de um diagrama de engenharia. Parece complicado, né? Fala de forças, luzes, telas, mas por trás de cada termo técnico, a gente vai descobrir que o que está em jogo é algo profundamente humano, a busca por uma conexão verdadeira. E tudo começa com essa pergunta aqui. Isso não é um convite para uma filosofia abstrata, não. É, na verdade, o ponto de partida de um objetivo muito prático. Como é que se transforma essa sensação de distância, de indiferença, num sentimento real de proximidade, de amor? É essa meta que todo esse mecanismo que a gente vai ver se propõe a alcançar. Então, vamos lá. Esse é o nosso roteiro. A gente começa com a raiz do problema, a tal da separação. Depois, a gente vê a ferramenta para resolver isso, a tela. Aí vamos entender os tipos de energia que estão em jogo, como o progresso é medido e, o mais importante, como toda essa mecânica se traduz em emoção e, no fim, na prática diária com outras pessoas. Ok, primeiro, o obstáculo. O material descreve a nossa condição base como um estado de separação. E veja bem, não é uma falha moral, mas sim uma característica fundamental da nossa natureza. Uma desconexão, digamos, inerente da força criadora que permeia tudo. E o que é bem interessante aqui é como fica claro o conflito interno. De um lado, a nossa programação padrão, né? O desejo de receber para si. Do outro, o objetivo espiritual. Adquirir a qualidade oposta, a de doar, de alinhar a nossa intenção com a da força criadora. E esse estado de separação é o resultado direto desse desalinhamento. A fonte é descrita como pura doação, já a nossa natureza como pura recepção. Essa incompatibilidade de forma, por assim dizer, é o que cria a percepção de distância, aquele sentimento de estar desconectado. Certo. Então, como é que se constrói uma ponte sobre esse abismo? O sistema introduz uma ferramenta notável, um mecanismo interno que nos permite começar a reverter essa programação padrão. Essa ferramenta é a tela, ou Masat. Dá para pensar nela como o filtro consciente que a gente instala na frente do nosso desejo. A função principal dela não é aceitar, mas sim parar o fluxo de prazer que chega e forçar uma reavaliação da nossa intenção. E este esquema aqui ilustra o processo de um jeito brilhante. A luz, que é o prazer, chega. A primeira ação da tela é uma rejeição total. Esse ato cria um espaço para um cálculo consciente. Tá, quanto disso eu posso receber? Não para mim, mas com a intenção de doar. Só aí uma parte aceita com essa nova qualidade. Vamos em frente para ver como essa interação com a tela acaba criando dois fluxos de energia diferentes, e cada um tem um papel essencial no nosso desenvolvimento. Então, temos a luz direta, que é a abundância infinita que vem da fonte. E temos a luz que retorna, que é, na verdade, a energia que nós mesmos geramos, através do nosso esforço com a tela. É a nossa resposta, a luz que sobe a partir da nossa intenção corrigida. E aqui está o ponto crucial. Essa luz que retorna, que é gerada pelo nosso trabalho interno de querer doar, ela se torna o nosso novo recipiente. É ela que nos torna compatíveis para receber a luz direta do jeito certo, sabe? Sem se sentir separado dela. Em outras palavras, a gente constrói o vaso com as nossas próprias ações. Isso nos leva naturalmente para a ideia de níveis espirituais. Se existe um progresso, como ele é medido? A resposta está na força e na sofisticação daquela ferramenta que a gente acabou de descrever. Tudo se resume à força da tela. Uma tela mais forte consegue resistir a um desejo maior, gerando assim uma luz que retorna mais alta. E é essa altura que define o nível espiritual de uma pessoa, ou seja, a sua capacidade de receber mais abundância divina com a intenção correta de doar aos outros. Ok, até aqui falamos de uma mecânica bem precisa. Telas, luzes, níveis. Mas o texto insiste que isso não é um exercício de física espiritual, não. É um mapa detalhado dos nossos estados internos, dos nossos sentimentos. A pergunta que inevitavelmente surge é: como isso se sente na prática? Qual é a experiência de construir uma tela ou de gerar essa tal de luz que retorna? Como essa passagem revela, cada termo técnico é, na verdade, a descrição de um estado emocional. A força da tela, por exemplo, é a força que a gente sente ao superar o nosso egoísmo. A altura do nível é a intensidade do nosso desejo de se parecer com a qualidade de doação. É tudo sobre o que a gente sente. O objetivo, portanto, não é dominar os diagramas, mas viver a transformação que eles descrevem. É sentir a mudança da intenção de receber para doar, como uma completa reorientação do coração.
E isso nos traz a aplicação prática. Onde é que essa transformação do coração é realmente forjada, é testada? A resposta é clara. Não é na solidão, mas na interação. O campo de provas é o grupo, a chamada dezena. Ele funciona como um laboratório, tanto social quanto espiritual. É ali, na tentativa de se conectar com os outros, de colocar as necessidades deles acima das suas, que a teoria da tela se torna uma prática real. E bem desafiadora, por sinal. E como o texto enfatiza, a conexão e o esforço para fortalecer os amigos nessa meta são o próprio remédio para a separação. Construir a qualidade de doação em si mesmo é algo que se faz através do ato de tentar construir essa qualidade nos outros, no grupo. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se a nossa mais profunda transformação interna depende de um esforço coletivo, de nos apoiarmos mutuamente, qual é o verdadeiro e indispensável papel que o outro desempenha na nossa jornada pessoal de crescimento? A arquitetura da conexão. Do diagrama cósmico ao coração humano. Decodificando a luz que retorna e a tela egoísta. Um manual de engenharia cósmica para a alma. A Kabbalah muitas vezes parece impenetrável, cheia de termos como luz, vasos e tela. Nossa missão é traduzir esses diagramas abstratos em experiências humanas. Vamos descobrir como um texto antigo revela um mapa preciso para as nossas interações diárias e a conexão entre nós. O propósito de estudar é simples. A luz nela nos transforma. O ponto de partida, o desejo de receber. No início, a criação operava em um único modo, receber por receber. Esse é o estado primordial, a forma mais fundamental da existência. Este estado é chamado de fase 4, Berinah Dalet. Analogia. Pense em um recém-nascido. Ele é puro desejo de receber. Comida, calor, cuidado, sem nenhuma expectativa de que doe algo em troca. É um desejo total de se preencher sem outra intenção. A crise. Uma disparidade de forma. Este estado de recepção pura torna-se insustentável. A criatura percebe uma diferença fundamental entre ela, puro recebimento, e a força que a criou, pura doação. A causa. Essa disparidade de forma gera uma sensação profunda de vergonha e inadequação. A decisão. Em um ato de autonomia, a criatura decide parar de receber e um não que ela mesma se impõe. Este evento é chamado de restrição. Tzimtzum. Insight, chave. Não é uma punição vinda de fora, mas uma decisão interna que cria um impasse existencial. A solução genial. Luz que retorna. 1. Diante da luz, a abundância, a criatura conscientemente a rejeita. Ela não rejeita a luz em si, mas a intenção egoísta. 2. A força dessa rejeição, a luz refletida, não se perde, ela se transforma. 3. O ato de superar o egoísmo cria um novo recipiente, chamado Kli, construído com a qualidade de doação. A recusa constrói a nova forma de recepção. Nova intenção. Agora a criatura pode receber, não para se preencher, mas com a intenção de se assemelhar à força doadora. A física da intenção. Tela e espessura. Espessura é chamado de aviut, o desejo. E a tela é chamado de massar, a força que colocamos sobre esse desejo. É a nossa intenção que se opõe ao impulso egoísta, questionando: estou fazendo isso para mim ou para doar? Espessura, o aviut, é a matéria-prima do nosso ser, é a intensidade e a profundidade do nosso desejo de receber, para receber. Pode ser por reconhecimento,
controle, comida, etc. Quanto mais queremos algo, mais espesso é o nosso desejo. A tela é a força de superação que opera sobre a espessura. O esforço determina a recepção. A regra fundamental: a quantidade de luz que você pode receber depende diretamente da força da sua tela superando a sua espessura. Cenário 1. Tela forte versus desejo intenso. A. Espessura, desejo intenso. B. Tela, esforço máximo. C. Luz recebida, Keter. Se você tem uma tela forte o suficiente para resistir ao seu desejo mais intenso, fase 4, você gera uma poderosa luz que retorna e constrói um vaso capaz de receber a luz mais elevada, chamada de Keter. Cenário 2. Tela fraca versus desejo pequeno. A. Espessura, desejo pequeno. B. Tela, esforço mínimo. C. Luz recebida, mínima. Se você só consegue resistir a um desejo pequeno, exemplo, não pegar o último pedaço de bolo, o esforço é menor. Você gera um vaso menor, com menos capacidade de receber a luz de conexão. Conclusão: você só pode ser preenchido na medida da sua capacidade de doar. Um paradoxo aparente. A questão: o texto afirma que para receber as luzes mais sublimes, como o Keter, são necessários vasos mais puros e refinados. A contradição. Mas acabamos de estabelecer que todo o trabalho pesado de construção da tela acontece no lugar mais grosso, denso e egoísta de todos, o desejo da fase 4, Malkuth. Pergunta central: como o lugar mais impuro pode ser a chave para receber a luz mais pura? Dois sistemas operando juntos: hardware e software. Hardware, sistema 1. A ordem da luz direta, o hardware. Ele é dividido do mais alto ao mais baixo, de Keter, Binah, Zeirampin e Malkuth. Esta estrutura fixa as qualidades inerentes dos vasos. Keter é, por natureza, o mais sutil e altruísta. Malkuth é, por natureza, o mais denso. Essa hierarquia não muda. Software, sistema 2. A ordem da luz refletida. O software. O esforço da tela. Este é o sistema dinâmico escrito pelo nosso esforço. A tela, operando em Malkuth, o lugar mais denso, determina o nível geral de preenchimento de todo o sistema. A solução: o trabalho no lugar mais baixo, software, eleva o sistema inteiro, hardware. A qualidade dos vasos é fixa, mas a altura do degrau que eles alcançam é determinada pelo nosso esforço em nosso ponto mais egoísta. A tradução humana, o momento ahá, a revelação. Os estudantes da fonte perceberam que Rabash não estava ensinando física cósmica. Ele estava entregando um mapa preciso dos nossos estados emocionais e relacionamentos. A chave da mudança. Cada termo técnico corresponde a um estado interior. Acima não é um lugar físico, é ter mais qualidade de doação. Abaixo é ter mais qualidade de recepção. Citação de Rabash, via estudantes. O laboratório é a vida. 1. Espessura. A Vilt é aquele desejo imediato de corrigir alguém em uma reunião para mostrar que você sabe mais. A vontade avassaladora de ser o centro das atenções. O impulso de defender seu ponto de vista a qualquer custo. Tela, Massar, é o esforço doloroso de engolir o orgulho e pedir desculpas. Ficar em silêncio quando seu ego quer gritar.
mudar-se perante os amigos para que uma conexão possa nascer. O campo de batalha. A superação não acontece em um mundo espiritual distante. Acontece na família, no trabalho, no grupo de amigos, a dezena. A solução. O trabalho no lugar mais baixo, software, eleva o sistema inteiro, hardware. A qualidade dos vasos é fixa, mas a altura dos degraus que eles alcançam é determinada pelo nosso esforço em nosso ponto mais egoísta. O propósito não é o autodomínio. A verdade humilde. Por conta própria, não temos força para colocar uma tela sobre nosso ego de forma consistente. É impossível, ninguém consegue, genuinamente, colocar o outro acima de si mesmo o tempo todo. O verdadeiro objetivo do estudo. O esforço para entender e aplicar essas leis não é um exercício intelectual, é um apelo. O pedido. Ao nos esforçarmos, estamos pedindo a uma força superior, a luz que reforma, Or Makif, que venha e nos modifique e nos dê a natureza de doação. O mapa, a força e a oficina. O estudo fornece o conhecimento das leis espirituais e a direção a seguir, que leva à luz, que é a energia transformadora que recebemos em resposta ao nosso esforço e desejo, que nos leva ao grupo, o laboratório prático, onde a mudança é testada, implementada e validada através do amor dos amigos, que leva novamente ao estudo. O alerta. Sem aplicação prática no grupo, o estudo se torna um veneno mortal, apenas mais uma forma de inflar o ego com o conhecimento espiritual. A lição mais simples e mais difícil. A síntese final. Toda a arquitetura da luz que retorna, toda a física da tela e da espessura serve a um único propósito: aprender a doar. A sabedoria essencial. A fonte descreve o discípulo sábio como aquele que aprende uma única coisa do Criador. Devemos aprender somente uma única coisa do Criador, que é como doar. Enquanto o Criador doa, assim também a pessoa deve aprender como doar. Onde você pode construir conexão? Se todo o mecanismo da luz que retorna é sobre criar uma nova capacidade a partir da nossa própria recusa em ser egoísta, a pergunta para você: onde em sua vida você poderia aplicar este mesmo princípio? Onde você poderia transformar uma restrição que se impõe, um não que diz a um impulso imediato, em uma nova e mais elevada capacidade de conectar com o mundo e com as pessoas ao redor? Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um mergulho num material que é, olha, um verdadeiro quebra-cabeça. É um texto de Cabala, trechos do estudo das 10 Sefirot, com os comentários de Rabash. E, assim, quem já tentou ler algo do tipo sabe que é denso. É cheio de termos que parecem, sei lá, um manual de engenharia cósmica. Mas a nossa missão aqui é justamente traduzir esse manual. Primeiro a gente vai tentar decodificar o que são conceitos como luz que retorna e tela. Mas e aqui que está o ponto principal. Vamos fazer o que os próprios estudantes na fonte fazem no final. Conectar cada um desses diagramas abstratos a uma experiência humana, a um sentimento, a uma interação real. A proposta é descobrir que esse texto antigo talvez seja um dos manuais mais práticos que existem sobre conexão humana. Ok, vamos lá. O ponto de partida é uma pergunta enorme. Como alguém pode chegar a amar o Criador? Essa força total da realidade. E a resposta no texto é até que simples. Através do estudo. Porque, e essa citação é chave, a luz nela nos transforma. Não é o conhecimento, é uma luz. E é essa luz que a gente vai tentar seguir hoje. Para começar,
A fonte joga na mesa um conceito que vira o jogo de cabeça para baixo, a luz que retorna. Mas, para a gente entender a solução, acho que precisamos entender o problema. O texto fala de um estado inicial, a fase 4, que funcionava no modo receber por receber. O que é isso, assim, em termos leigos? Pensa num recém-nascido. Um bebê é puro desejo de receber. Ele recebe comida, calor, cuidado, e não existe nenhuma expectativa de que ele doe algo em troca, né? Esse é o estado de receber por receber. É a forma mais fundamental da existência. Um desejo total de se preencher. O texto descreve isso como o estado primordial da criação. Certo, um desejo puro sem nenhuma outra intenção. Mas o texto diz que algo acontece, um evento chamado restrição ou zintsum. E esse modo de operação se torna proibido. Por quê? O que muda? A restrição é o momento em que a criatura percebe uma disparidade fundamental entre ela e a força que a criou. A força criadora é pura doação e a criatura puro recebimento. Essa diferença de forma gera uma sensação de vergonha, de inadequação. Então a criatura decide parar de receber. É um não que ela mesma se impõe. Ela diz, eu não quero mais receber dessa forma porque me sinto completamente oposta a você. A partir desse ponto, receber só para si mesmo se torna impossível. Entendi. Então não é uma punição que vem de fora, é uma decisão interna. Mas isso cria um impasse, certo? Se a criatura não pode mais receber, ela não pode existir, não pode ter prazer. Como que resolve isso? É aí que entra a genialidade da luz que retorna. A criatura, agora diante da abundância, da luz, ela conscientemente a rejeita. Ela diz, não obrigado. Mas o ponto crucial é por que ela rejeita. Ela não rejeita a luz em si, mas a intenção egoísta de receber para si mesma. E nesse exato momento, algo incrível acontece. A força dessa rejeição, essa luz refletida, ela não se perde no vácuo, ela se transforma. Peraí, então o ato de dizer não é o que cria a capacidade de dizer sim depois, mas de uma forma melhor? É isso mesmo? Parece totalmente contraintuitivo. Exatamente. O texto diz que essa luz refletida se torna um vaso. Em outras palavras, o ato de superar o próprio egoísmo e rejeitar o prazer para si mesmo cria um novo recipiente. Um recipiente construído com a qualidade de doação. Agora, a criatura pode dizer, ok, eu aceito essa luz, não para me preencher, mas para ter o prazer de agradar a força doadora, para me assemelhar a ela. A recusa constrói a nova forma de recepção. Ok, agora a coisa começa a fazer mais sentido. Não é só parar de fazer algo ruim, é construir ativamente algo bom. Mas isso ainda parece muito abstrato. Como que isso funciona na prática? O texto começa a usar uns termos meio de engenharia, como tela, massacre e espessura, aviyut. Vamos tentar traduzir isso. Se o meu desejo por, reconhecimento no trabalho é a espessura, o que seria a tela nesse caso? Ótima analogia. A espessura, ou aviyut, é exatamente isso. A intensidade, a profundidade do seu desejo. Pode ser por reconhecimento, por comida, por controle. É a matéria-prima do seu ser. Quanto mais você quer algo, mais espesso o seu desejo. Agora, a tela, o massacre, é a sua intenção. É a força que você coloca sobre esse desejo, se opondo a ele e perguntando, eu vou satisfazer esse desejo para o meu próprio bem ou eu posso usá-lo para me conectar com os outros para doar? E como que isso se manifesta no contexto que os estudantes da fonte tanto falam, a dezena, o grupo de trabalho? Perfeito. Digamos que no grupo alguém diz algo que você acha que está errado. O seu aviyut, sua espessura, é aquele desejo imediato de corrigir, de mostrar que você sabe mais, de receber o prazer de estar certo. Esse desejo é forte, é a fase 4 em você. A tela é a força que você exerce naquele momento para não fazer isso. Você para, reflete e pensa. Se eu corrigi-lo agora, vou humilhá-lo e criar separação. Em vez disso, vou ficar em silêncio ou encontrar uma forma de concordar com uma parte do que ele disse
para construir uma ponte. Essa resistência ativa, com a intenção de doar ao grupo, é a tela em ação. Então, quanto mais forte o meu impulso de ser egoísta, maior a oportunidade de construir essa tela. Isso quer dizer que ter desejos grandes e espessos não é ruim? Pelo contrário, é essencial. O texto explica isso claramente. A quantidade de luz que você pode receber depende diretamente da força da sua tela superando a sua espessura. Se você tem uma tela forte o suficiente para resistir ao desejo mais intenso, a fase 4, você gera uma luz que retorna poderosa e constrói um vaso capaz de receber a luz mais elevada, que é chamada de Keter. E se a minha tela for fraca? Se eu só consigo resistir a um desejo pequeno, tipo, não pegar o último pedaço de bolo? Então, como diz o texto, o nível da luz refletida rejeitada é bem pequena e curta. Você gera um vaso menor. Menos esforço, menos superação do ego, resulta em menos capacidade de receber essa luz de conexão e doação. Não é uma punição, é só a mecânica da realidade espiritual, entende? Você só pode ser preenchido na medida da sua capacidade de doar. E essa capacidade é construída pelo esforço de ir contra a sua natureza de receber. Certo, eu entendi a mecânica, mas tem algo aqui que ainda não fecha para mim. O texto, no item 28, parece se contradizer. Ele diz que para receber as luzes mais sublimes, as mais importantes, a gente precisa de vasos mais puros, mais refinados. Mas a gente acabou de dizer que todo o trabalho pesado, toda a construção da tela, acontece no lugar mais grosso, mais denso e egoísta de todos, Malhut. Como que o lugar mais impuro pode ser a chave para receber a luz mais pura? Essa é uma das distinções mais bonitas e sutis do texto. Não é uma contradição, porque estão em jogo duas ordens, dois sistemas que funcionam ao mesmo tempo. Não se anulam. O primeiro sistema é a ordem da luz direta. Pensa nisso como se fosse o hardware do sistema, a estrutura fixa. Os vasos têm qualidades que são inerentes a eles. Keter é o mais sutil, o mais altruísta na sua raiz, depois vem Hokma e assim por diante, até Malhut, que é o desejo de receber na sua forma mais pura e por isso o mais denso. Essa hierarquia de qualidades ela não muda. A luz de Keter sempre vai se destinar ao vaso de Keter. Ok, então o hardware é fixo. Qual é o segundo sistema? O segundo é a ordem da luz refletida. Esse é o software que roda no hardware. Ele é dinâmico e ele determina quanto do sistema vai ser preenchido, qual vai ser a altura do degrau. E esse software é escrito pelo esforço do usuário, ou seja, pela tela, que está justamente em Malhut, no lugar mais baixo e denso. A fonte usa uma analogia ótima sobre isso, a das faculdades humanas. Você pode explicar? Claro. Pensa nas suas capacidades. Ver, ouvir, cheirar, falar. Elas são como os vasos da ordem da luz direta. São qualidades fixas, o seu hardware sensorial. Você as tem. Mas o nível de compreensão que utiliza essas capacidades, que é como a luz refletida, muda completamente. A forma como uma criança na primeira série usa visão e audição para aprender o alfabeto é muito diferente da forma como um cientista na universidade usa os mesmos sentidos para analisar dados complexos. Os vasos, os sentidos, não mudaram, mas o nível de preenchimento, o intelecto que os utiliza é drasticamente diferente. Então, o meu esforço em resistir ao meu egoísmo nas minhas interações diárias, o trabalho em Malhut, é o que determina o nível de intelecto do meu sistema espiritual como um todo. Exatamente. O esforço na dezena, ao lidar com o seu desejo mais denso de se colocar em primeiro lugar, determina o nível geral de preenchimento. Uma vez que esse nível é estabelecido pela sua tela, a luz preenche os vasos hardware de acordo com suas qualidades fixas. O trabalho no mais baixo eleva o sistema inteiro. Isso nos leva direto para a parte final da fonte, onde a conversa dos estudantes muda completamente de tom. É como se, depois de toda essa teoria, alguém acendesse a luz na sala e eles percebessem sobre o que eles estavam realmente falando. Eles falam de como Rabash traduziu tudo isso. E esse é o grande ahá do texto, né? Os estudantes percebem que Rabash não estava ensinando física cósmica.
Ele estava entregando um mapa preciso dos nossos estados emocionais e principalmente das nossas relações. Cada termo técnico é um estado interior. Um deles diz algo que me marcou. Habashi explica cada termo espiritual emocionalmente. Acima não é um lugar físico, é ter mais qualidade de doação. Abaixo é ter mais qualidade de recepção. Cara, isso muda tudo. Muda completamente. A tela deixa de ser um diagrama e se torna aquele esforço doloroso de engolir o orgulho para pedir desculpas a um amigo. A espessura de Malkuth é aquela vontade avassaladora de ser o centro das atenções no grupo. A superação não acontece em algum mundo espiritual, ela acontece quando você se anula perante os seus amigos na dezena para que uma conexão possa nascer. Todo o sistema se torna um manual de instruções para construir amor entre as pessoas. Então o objetivo de estudar um texto tão complexo não é se tornar um intelectual da Cabala, porque parece que o propósito é outro. O propósito, segundo eles, é um só: atrair a luz que reforma. Eles entendem que, por conta própria, não tem força para colocar uma tela sobre seus egos. É impossível. Ninguém consegue genuinamente colocar o outro acima de si mesmo de forma consistente. O estudo, então, se torna um apelo. Ao se esforçar para entender essas leis de doação, eles estão, na verdade, pedindo àquela força superior, àquela luz, para que ela venha e os modifique, para que ela lhes dê a natureza de doação. Então o estudo é a ferramenta para provocar a mudança, não para acumular fatos, e o grupo, a dezena, é o laboratório onde essa mudança é testada e implementada. Precisamente. O estudo dá um mapa, a luz dá a força e o grupo é a oficina. Sem a aplicação prática no amor aos amigos, o estudo se torna, como eles dizem, um veneno mortal. Só mais uma forma de inflar o ego com conhecimento espiritual. Mas quando usados juntos, eles se tornam a ferramenta para a transformação da natureza humana. No final, o que começou com diagramas complexos sobre luzes e recipientes termina como um guia prático para a conexão. Toda essa teoria serve a um propósito incrivelmente simples e, ao mesmo tempo, o mais difícil de todos: aprender a doar. Aprender a construir um relacionamento correto com os outros. Isso nos deixa com uma reflexão final que o próprio texto inspira. Ele termina com a ideia de que o discípulo sábio aprende uma única coisa do Criador: como doar. Se todo o mecanismo da luz que retorna é sobre criar uma nova capacidade a partir da nossa própria recusa em ser egoísta, onde em nossas vidas a gente poderia aplicar esse mesmo princípio? Onde poderíamos transformar uma restrição que nos impomos, um não que dizemos a um impulso imediato, em uma nova e mais elevada capacidade de nos conectarmos com o mundo e com as pessoas ao nosso redor?